Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo. Querido ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo ao quadro Estar Bem Viagem. E como sempre, estamos recebendo a maravilhosa presença da minha empresária de turismo preferida do coração, Rosária Alves Vieira, que na verdade, este episódio está começando a nossa 5ª temporada. Que maravilha, Rosária! Nossa! Seja bem-vinda, assim, 5 vezes, né? Gente, Lisete, é uma coisa tão gostosa, Não né? é? Ah. A gente não sente 5, 4, não 5ª tem como temporada. contar tudo isso. A gente Não tá é? tão aqui, né? Eu gosto muito de estar aqui com você. E esse papo faz toda a diferença para mim e para os meus clientes e futuros clientes, né? Então, certeza. muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Querida. Esse nosso contato, a nossa parceria também é muito bem-vinda para Estar Bem. Obrigada. Além de nos honrar muito, porque não é por falar, gente, a Giramundo é uma das melhores empresas de turismo, porque elas não vendem pacotes, eles não vendem viagens, eles realizam sonhos, né? É verdade. Isso que a gente sempre faz questão de falar. Ela pega na tua mão, ela te explica direitinho. Então, pra gente, assim, estarmos caminhando juntas é assim, um prazer, como diria a minha querida amiga Carla, um prazer inenarrável. Essa é ótima, né? E olha, e também é um prazer inenarrável ter a sua companhia também no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ativa o sininho e, por favor, né, compartilha com os seus amigos e familiares. A você que está nos ouvindo em podcast também, são mais de 10 agregadores, muito obrigada pela sua audiência. E a nossa audiência, inclusive, nos pediu uma pauta muito interessante. E o pessoal que é mais guloso e tal, gosta de saber onde tem comidinhas, bebidinhas, eles vivem perguntando pra gente fazer uma pauta sobre roteiro gastronômico. Então, cá estamos hoje. Ótimo. Abrindo essa 5ª temporada com essa pauta, né? Na verdade, nós tivemos já um primeiro episódio, esse aqui também, vamos falar sobre isso. Então, vamos falar sobre comida? Vamos. Diga. Até porque não é só comida. Não né? é só comida, é a tua experiência. Não, e eu acho, assim, que a gastronomia, a história conta, né? Que a gastronomia, ela deixou de ser em um momento lá atrás, quando, logo depois que o fogo começou a aparecer, ela deixou de ser só uma comida para se tornar algo maior, né? Sim. E hoje, a gastronomia e viagem, elas não andam separadas de forma alguma. Uma precisa da outra, complementa a outra e faz toda a diferença. Porque carrega toda aquela tradição, não é? Carrega os rituais, as tradições. Carrega a cultura, a história, né? O significado daquelas pessoas. Verdade. Carrega como elas foram, como elas chegaram até ali. É toda uma história voltada para a gastronomia e para tudo que ela significa, né? Com certeza. Socialmente, culturalmente. Enfim. E olha, para começar o episódio, puxando a brasa para os meus antepassados, né? Para o meu capeleto, tutti buona gente, eu queria que a gente falasse sobre a Itália, né? Eu sei que a Itália é o berço das pastas, das massas, mas como foi a tua experiência na Itália, em termos de gastronomia? O que você sentiu? O que você pode falar para o nosso ouvinte espectador? Eu acho que a Itália, ela está muito próxima a nós, né? Em termos de gastronomia, no sentido de faz parte da nossa gastronomia também a italiana, pela nossa colonização, né? Então, para mim, é a melhor comida do mundo, é a italiana. Eu acho que é uma comida que onde você estiver, Japão, na Maldivas, enfim, em qualquer lugar do mundo você consegue comer uma pizza. Que ótimo saber disso. Que bom saber comer disso. um macarrão. Consegue comer um risoto. Então eu acho que a Itália, ela tem algumas características que trazem para a gastronomia essa universalidade, eu acho, né? Os elementos dessa cozinha que são tão frescos, que são tão simples, né? E que são tão saborosos.
me lembra muito família, sabe? Ai, com Aquele certeza. momento que as pessoas cozinham juntas, conversam juntas, sentam, comem juntas e aquilo vira um momento especial daquela casa e daquela família, daquela história. A Itália me traz esse aconchego, né? Então, quando estamos na Itália, sentimos isso, claro, com, digamos, um fervor maior, como o povo italiano é. Com certeza. Mas fora da Itália, em qualquer lugar do mundo, é uma comida que você conseguirá E comer. você sabe que você me faz lembrar, quando eu era criança, eu lembro do meu pai, naquela maquininha, minha mãe fazia massa em casa, meu pai naquela maquininha de macarrão, eu quietinha lá, que eu adorava ver a minha mãe fazendo tudo, né? Tudo que eu sei cozinhar hoje por vê-la cozinhando, E isso né? é uma diferença, eles fazem tudo. E ele fazia o macarrão, saía aquele macarrãozinho, e minha mãe fazia o molho caseiro, que não tem, aliás, outro molho mais maravilhoso que o molho com tomate mesmo. Ela batia, não rende nada, né? Porque você compra, sei lá, 3, 4 quilos de tomate, dá aquele punhadinho, mas ela fazia com aquele manjericão fresquinho. Nossa! Então, olha, é uma coisa, realmente uma memória afetivíssima que eu tenho com essa coisa uma da cozinha afetiva, eu acho, a Itália, né? Como eu acho que a brasileira também é um pouco assim, né? Então, são as raízes. Sim. Então, o italiano, ele traz a cozinha italiana do quintal, né? É verdade. Aquilo que ele planta, aquilo que ele colhe, que ele transforma, que ele integra ali com todo mundo junto. Amo a Itália. Amo. Foi uma experiência... É uma experiência marcante. Sempre E se a gente for falar da França? A França tem aquele know-how dos doces, né? Dessa culinária, né? Tanto que esses grandes chefes aí de cozinha, acho que a maioria começou na França, se não tem nada, né? A gastronomia como regra, digamos assim, né? Ela realmente começou com o Luís XIV na França, né? Sim. Então, antigamente você sentava e comia e pronto, né? Depois veio o requinte. Aquele monte de garfo, né? Como comer. Você não sabe nem que garfo usa, um negócio como assim. será servido. Então, foi nessa corte que a gastronomia, digamos assim, se tornou mais clássica, mais educada, mais fina, né? Então, eu vejo, assim, a gastronomia francesa, ela é do bom e do melhor, né? É o bom... o bom tomate também, né? O bom ingrediente, né? O bom vinho, o bom queijo e o requinte, a mistura dessas coisas com muita propriedade, explorando todos esses sabores que eles conseguem, né, misturar na culinária francesa. Então, eu acho que a França, ela traz realmente na minha memória, né, o requinte, né? Então, diferente da Itália, né? Que é uma comida elaborada, é uma comida fina, é uma comida que você, quando se senta à mesa, você, claro, ou quem não sabe, presta atenção em quem faz, mas ela faz parte, a etiqueta, ela trouxe a etiqueta para a gastronomia, né? Então, a França me traz esse refinamento, assim. Se eu tivesse que pensar numa comida que eu diria refinada, eu pensaria na cozinha francesa. E tem algum prato que você tenha experimentado lá que você queira falar? Ou bebida? Não, tem. E tem um prato que lembra um pouco a nossa feijoada, que é o cassoulet, né? Que é um feijão branco com algumas carnes e tal, lembrando um pouco a nossa feijoada, mas como é francesa, é mais chique, né? É mais chique, né? Então, sim, eu acho que é um prato que, de alguma forma, a gente também já assimilou um pouco dessa cozinha, um pouco dessa gastronomia aqui no Brasil, por toda a nossa influência cultural, né? Por todas as pessoas que chegaram até aqui e fizeram o nosso povo ser o que é. Então, a França traz essa... Eu me lembro desse momento aí do cassoulet com a feijoada, pode ser grosseira com a comparação, mas é o que me traz. E traz, obviamente,
O croissant, né? Ai, gente, sim. olha, isso é verdade. Não tem croissant como o Não francês. deve ser como os que a gente compra aqui na padaria, né? Com Olha, certeza. sabe que aqui em Santos eu acho que tem um lugar que faz, eu não lembro o nome nesse momento, mas que faz um croissant bem parecido. Mas então é isso, sabe? É uma massa fina. Que derrete na boca quando come, né? Exatamente. Ai, já até fome agora. Eu vejo. Quando se fala em França, para mim vem à mente duas coisas: queijo e croissant. E croissant. É isso. E vinho, né? E vinho. Que tudo isso você regado. Não come, né, sem um complemento, sem uma combinação, né? Sem uma harmonização. Então aí vem todo o requinte da cozinha francesa. É isso que eu me lembro. E você já confidenciou em outros episódios que a comida que você mais gosta é a libanesa, né? Fala um pouquinho sobre a tua experiência lá. Você esteve num local, se não estou enganada, que uma pessoa, um rapaz, acho que um guia turístico serviu um chá. Foi em alguma dessas? Foi no Marrocos. Foi no Marrocos. Que, aliás, maravilhoso esse episódio. Que eu amo e é um amigo muito querido. Que ele serviu chá para a equipe toda. Ele, na casa dele, com todo aquele carinho, com todo aquele aconchego. E eu sei um pouquinho por que isso te lembrou o Líbano, né? Porque a comida libanesa, ela vem muito dessa alma islâmica, muçulmana, dos países assim, né, que tem essa tradição. Já veio aquela cena do... E sim, eu amei a comida libanesa. Eu acho que a comida libanesa ela está muito próxima da italiana pelo sentido da família também, sabe? Eu vi muito isso no Líbano, né? Uma mesa farta, uma mesa com várias pequenas coisas para você degustar, né? E tudo aquilo com muito carinho, com muito sabor, né? A família, eu acho que é trazida à mesa naquele momento, que são feitos por si, por eles, né? Não é uma cozinha que a gente imagina industrial, né? Mas é uma cozinha que faz parte da nossa vida aqui no dia a dia no Brasil, né? Então, eu amo a comida libanesa e amo comê-la aqui no Brasil, mas nada se compara à comida libanesa no Líbano. Outro sabor. Né? É outra maneira de colocar, é outra vibração, sabe? Então... Eles têm uma tradição muito bacana lá, que eles ensinam as crianças desde pequena a cozinhar, os meninos também. Tem muitos homens libaneses que vieram do Líbano que eu conheço, que fazem esfirra, fazem coisas como ninguém. Não é? Não é? E realmente eles têm essa cultura coisa da família. Da família. Todos não é só a menina, né? não. O garoto também, desde pequenininho, tá lá enrolando o quibe, não tem negócio assim? Então, muito legal. Essa afetividade, sabe? Afetividade. E eles se viram super bem, né? Acabam vindo para o Brasil e fazem as suas atividades. Bom, tem também... mais libanês no Brasil do que no Líbano. Sim. Então, isso é infelizmente, né? Uma série com toda essa história complicada libanesa. Mas quando eu estive lá 2 anos atrás, foi uma experiência super gratificante, porque é um país lindo, é uma gente amabilíssima. Tem alguns brasileiros que moram lá. Existe uma cidade que só moram brasileiros, né? Então, assim, essa cozinha me lembra muito esse carinho libanês, sabe? Sim. E toda vez que eu me sento à mesa e peço uma comida libanesa, eu lembro desse carinho. É alguma coisa que fica marcada, né? Olha, vamos falar agora do Japão. Com aquela língua tão diferente... Ai, Jesus. Que não é todo mundo que fala japonês, eu não falo, né? É mais difícil, né? Como é que foi quando você foi para o Japão, nessa questão? Tudo bem que você sempre tem, a Rosária Giramundo sempre tem um guia turístico local para te assessorar. Mas acredito que na questão da comida... Não, a primeira vez que eu fui ao Japão, não. Eu viajei com meu marido. Ele foi falava... a trabalho... E eu fui acompanhando. Ele trabalhava e eu passeava. Eu achei perfeita a combinação. Que delícia! Bons tempos, né? Então, assim, o Japão é um país tão tradicionalista, né? E tem cenas que me marcaram profundamente no Japão, né?
Meu marido trabalhava, eu passeava. No final do dia, ele ama doce. E eu disse assim, bom, eu vou passar em algum lugar, comprar um doce para esperá-lo para o café da tarde. Tá. Né? E assim fiz. Nós estávamos num bairro muito bom de Tóquio, chamado Ginza, né? E tinha um shopping com um mercado embaixo, né? No subterrâneo, imenso. E lá tinha uma lojinha de doce. A primeira vez que eu cheguei, eu olhei aquela loja, né, e fiquei um pouco perdida. Parei para observar como é que as pessoas pegavam aqueles doces, porque eles ficavam expostos, mas eu não sabia se eu podia ir lá pegar com a mão, né? Alguma coisa. Você foi, é né? Isso, gente. Quando vocês não souberem, parem, observem e bem. vão aprender tudo. Isso aí. Bom, enfim. Aí eu fiquei paradinha um pouquinho, né? Aí observei que entrou uma pessoa, foi ao balcão, pegou uma bandejinha, um pegador, foi até onde os doces estavam expostos, colocou na bandejinha, voltou ao caixa, porque lá uma pessoa para tudo, né? Então, voltou ao caixa, colocou a bandeja e a moça, então, fez o embrulho. Bom, nessa hora... Aí, repeti, obviamente, Sim. aquele aprendizado todo, né? E o que me encantou naquele momento, né? A maneira como aquela pessoa, com todo o respeito do mundo, se dirigiu àquele doce, pegou aquele doce, embrulhou num papel manteiga, colocou uma etiqueta linda, abriu uma sacolinha, colocou aquele doce dentro daquela sacolinha e com as duas mãos ela me entregou um presente. Gente. Um respeito por aquela comida. Você nem quis nem comer, né? Ficou tão assim, né? Eu até entendi aquele momento, porque nós, graças a Deus, não vivemos uma guerra como o Japão já viveu, né? Então, as pessoas na guerra, eu acho, e é o que eu vejo, além da tradição japonesa, né, do respeito de forma geral com todas as coisas, eles aprendem a respeitar a comida, né? Porque às vezes ela não é fácil. O Japão é um país pequeno, né? E tem as suas plantações, ok? Mas assim, tudo às vezes é muito escasso em algum momento da vida. Foi algum momento da vida deles. Então, depois disso, eu fiquei mais de 20 dias em Tóquio. Depois disso, eu ia todas as tardes àquela loja de doce para ver o carinho, o respeito com que aquela moça me entregava aquele presente. Que fofo, né? Então, o Japão foi muito marcante nesse sentido da tradição, do respeito pelo mais velho, do respeito pela cozinha, do respeito pela pessoa. Você passa, eles fazem, né, um cumprimento, enfim. E por que a gente consegue comer no Japão, né? Porque realmente, assim, eu não falo japonês, né? Eles não falam inglês. Então, a comunicação estava muito bem boa. complicada, né? Estava ótima. Mas eles têm uma coisa maravilhosa. Vários restaurantes japoneses colocam na frente uma marquise com os pratos que eles têm para oferecer. Então, antes de você entrar ao restaurante, você para em frente àquela maquete, aquele não é marquise, maquete, mostruário, exato, uma maquete. E aí você vê todos os pratos que aquele restaurante serve ali. Então, aí você olha, aí você diz não precisa nem falar. Esse. Não precisa falar, esse, né? Eu quero esse. Chama o garçom, eu quero esse. Então, bom, agora, assim, se o gosto é bom, fica... Gente, só Deus sabe, mas pelo menos história. Você vai pelo visual, né? Tem coisas, assim, muito mais na China do que no Japão, mas os dois são muito semelhantes em algumas coisas, né? É que você abre a maneira como eles apresentam a comida, né? Então, numa caixinha, você vai almoçar em algum lugar, vem uma caixinha que você abre e lá dentro está a sua comida, né? Então, toda essa delicadeza, né? Toda esse carinho com aquilo. Mas tem horas que você abre aquela caixinha e você olha dentro e diz assim, meu Deus,
isso é vegetal, isso é animal, isso o que é isso? Que é isso, né? O que é isso, né? É. A China muito mais que o Japão, mas o Japão também, né? Mas facilita nesse sentido. Tem lá os exemplos que você pode só apontar e dizer, eu quero esse aqui. Dizer isso, que bacana. É um país, Olha. Que as pessoas, de forma geral, deveriam ir É. para voltarem, assim, envolvidos por todo aquele respeito, sabe? Eu acho que o Japão tem muito isso para ensinar para gente, o respeito. A gente volta mais disciplinado, vamos dizer assim. A gente observa também eu como que é a acho- diferença, né, dos tratamentos, né? Eu acho que sim, mas eu vejo toda essa tradição mesmo, Sim, sabe? sim. E também é outra cozinha que, para nós, hoje, ela é muito comum. Sim. Eu não me lembro, na minha adolescência, de dizer assim, hoje eu vou ao japonês. Não, hoje tem criança que pede para ir no Não é? japonês. E Não é o- uma comida e o que eu hashi, aprecio muito. não é? Tem criancinha que já pega os Pronto. palitinhos e com uma destreza consegue. É impressionante, né? Como mudou, né? Exatamente. Então, assim, você vê como a gastronomia, ela conta a Sim. história de cada lugar, Verdade. né? De como ele se transforma e ela se transforma junto com a vida e com o tempo, né? Sim, sim. É isso aí. Então, o Japão, para mim, se eu tivesse que dizer... Mas eu já fiquei imaginando o alguma- pacotinho, o Exa- docinho, a tudo, sabe? sacolinha. Um presente. Ai. Assim, alguma coisa que eu... Numa palavra, se eu definiria o Japão. Respeito. Respeito, que Eu maravilha. Acho. É muito isso. E olha, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Eu queria falar Ah. sobre o Brasil, mas antes Aham. do Brasil, eu preciso perguntar uma coisa. Claro. Você visitou quantos países até hoje? 51, eu acho. Só 51. É. Você já foi em algum lugar que tinham aquelas coisinhas de perninhas e coisas mexendo, coisas vivas para comer, né? Nossa, já! A pergunta do dia é: já. quando você vai num restaurante, num local que tem essa comida, você só tem isso para comer? Então, Você não pode pedir outra coisa? olha, Como é que foi a tua experiência nesse você sentido? sabe que isso é muito comum na Tailândia, Isso. isso é muito comum no Japão. Na Índia também? No Japão não, desculpa, na China. Na China. Né? Eu não lembro dos bichinhos na Índia. Assim, Na Índia, não? Não, Então, não, tô falando- então não. é mais Tailândia. China, aquela parte Tá. asiática, assim, do Tá, mundo, que a gente né? assiste em filmes e tal. A gente... E é verdade. Tem proteína, tem uma beleza, mas eu verdade. fico sem proteína. E é Prefiro- isso mesmo. Eu também. Eu não tive coragem. Eu Não tive teve, coragem né? de comer. Ia ficar fazendo cosquinha, você vai comer um negócio. Mas eu vou te dizer que isso acontece muito, digamos assim, em feiras, Aham. em restaurantes pequenos, né? Tá. Faz parte, sim, da cultura deles, não é mentirinha, não, né? É farto mesmo, né? Eles comem, né? E eu, particularmente, não tive coragem, né? Mas você teve outra coisa para comer? Não, tem. Tem, né? Tem. Você sempre Menos vai mal, achar. né? Você sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas pensam que em países tão diferentes, você nunca terá opção de comidas a não ser aquela que eles têm A localmente. local, né? Hoje, você come o que quiser, onde quiser. Tá. Porque em todo lugar terá um restaurante italiano, um entendi. restaurante, Bom, né? menos mal, né? Então, assim, de tudo, se você não comer nada, você vai comer macarrão, com certeza. Tá. Né? Então, eu vejo que essa comida tão tradicional desses lugares também vem de um momento de dificuldade, Sim. né? De um momento de... De também, escassez, claro, né? é cultura, né? Isso Sim. vem desde pequeno, o pai come, o filho come, enfim, as coisas são dessa forma. E acham bom. Sim. E acham bom. Não E fazem cara crocante. feia, Eu só- a gente vê eu só nos vejo, filmes, assim, né? crack. Gente do céu. Aquele crack. É. Aquele crack, eu fico imaginando, ai meu Deus, né? Pois é. Mas enfim, eles É. comem, gostam, Ai. mas vai encontrar o que comer. Bom, menos mal, De então. qualquer forma. Hambúrguer, macarrão, tem em todo canto. Então tá Todo bom. canto. Na Índia Uma curiosidade é um pouco minha diferente. O hambúrguer, porque a vaca é sagrada. É hambúrguer do quê? Lá? Normalmente frango. A Índia come muito frango. Frango, né? Peixe, Aquele hambúrguer clarinho, né? Peixe. frango, né? Tá. Então, o hambúrguer na Índia é diferente. Mas vai achar. Tá, vai achar. Ai, que bacana. Gente, olha. Bom, chegando no final,
antes da gente chegar no final chegar nos finalmente, eu queria te perguntar sobre o Brasil, para a gente falar do Brasil também, né? Eu acho. Vamos falar do Brasil, vamos prestigiar a comida brasileira. Eu acho. A Rosária Alves, qual a comida, o local, a região brasileira que você quer destacar nesse finalzinho do episódio, do roteiro? Eu gostaria, assim, de lembrar que o Brasil é um mix do mundo todo, né? O Brasil é um país tão incrível, ele abraça tanto todas as pessoas. Às vezes eu ouço assim, mas tem preconceito. Mas não é tão assim. É assim. O Brasil é isso. O Brasil é aquele que está de braços abertos. Sim. As pessoas chegam. A Bahia também. Se eu tivesse que dizer assim, qual o estado brasileiro que você diria que é mais brasileiro de todos? A Bahia. Na Bahia você chega sem conhecer ninguém, sem dinheiro no bolso, sem ter onde ficar. Você vai dormir em algum lugar, você vai comer em algum lugar e você vai conhecer alguém que vai te trazer para casa. Né? Legal. Eu vejo muito isso no brasileiro. Então, assim, em função de toda a nossa colonização, tanto indígena quanto africana, e aí nós tivemos os holandeses, os alemães, os italianos, a nossa cozinha é de uma riqueza absurda, né? E você indo para o sul ou indo para o nordeste, são países diferentes, praticamente, né? Então, eu amo a comida nordestina, né? E no sul a gente terá aí o contato com os alemães e os italianos, então uma cozinha um pouco diferente. Mas assim, acho que a nossa raiz é aquela raiz africana, indígena, que a gente encontra muito no Nordeste do Brasil, né? Então, eu gosto dessa cozinha que retrata a vida do dia a dia do brasileiro, daquela simplicidade interiorana, né? Que faz a sua comida, e fez durante muitos anos no seu fogão de lenha, numa casa simples de sapê. Sim, é isso que remete, né? É isso que vem. Que ótimo. Me emociona. Sim. Oh, linda. Amo. Olha, eu te amo. Olha, eu fico muito feliz assim de Vou você... falar só da feijoada de novo, porque eu então acho que esse é o nosso prato principal. Você gosta de feijoada? Você é aquela pessoa que come, mas você come tudo? Você come o rabo, a língua, tudo? Não, língua eu não como. Não, porque, gente, eu não como quase tudo. Eu sou meio chatinha. Eu só como assim. Mas aí eu fico imaginando, né? Tem duas coisas que aliás, três, que o estrangeiro que vem ao Brasil e a culinária brasileira é um dos motivos que traz o turista até nós, né? Tem três coisas que eles gostam. Duas eles se apaixonam, né? Que é o pão de queijo e o guaraná. Nossa, meu genro canadense, a primeira coisa que ele faz quando senta é um guaraná, né? Ele, né? Quando ele fala alguma coisa, ou um guaraná, né? Então, eu acho que isso faz muito parte da nossa maneira, assim, de ser reconhecido no mundo, né? O pão de queijo e o guaraná. E a feijoada, que é um prato que eu amo, eu acho deliciosa e super completa, né? Como o que ela traz em si, arroz, farofa, enfim, tudo aquilo, né? Que é uma comida africana, né? Da escravidão, né? Eu fico imaginando, assim, já vi isso, né? Quando um estrangeiro está aqui no Brasil e você põe uma feijoada e ele coloca uma concha e sai uma orelha, rabo. Sabe quando os olhos vão fazer assim, meu Deus do céu, o que eu vou comer, né? Isso, né? Ai, meu Mas Deus. No final das contas eles comem o arroz do feijão. Eles deixam de ladinho, mas comem. Se acharem muito estranho, eles deixam de lado, mas comem, né? Então, eu acho que a nossa cozinha, a nossa gastronomia, ela é uma gastronomia universal, que ela consegue, né, dar o significado que o Brasil tem com a maneira com a qual ele recebe o mundo inteiro. Então, é assim que se traduz, para mim, a gastronomia brasileira. Ela é universal. Muito legal. Rosária. Ai, que delícia falar de... Tô até com fome. Não, também. Vamos ter que ser daqui e comer um pão de queijo, pelo menos. Feijoada não digo, mas um pão de queijo e um guaraná. Eu nunca
comi pão de queijo com guaraná, vai ser a primeira vez, né? Coma. Guaraná é muito saboroso. Não, mesmo, guaraná sim, mas né? com pão de queijo? Meu bicho é um cafezinho com pão de queijo. Não, né? Esse é o normal, né? Aliás, normal, o café é um carro-chefe nosso, como arroz Sim, e feijão também, né? Mas isso, que legal. adoro. Olha, Rosária, sem palavras, no words, sem palavra para dizer como é bom receber você, como é bom conversar com você. Parece um papo assim de sala de casa, né? Não é, Lisete? uma A coisa, gente vai ficando, que né? Que é isso? Daqui a pouco Se o pessoal não mandar a gente embora, não vier com a vassoura, tirar a cadeira, a gente fica. Daqui a pouco a gente vai pra cozinha, faz uma comida, não é? Aquela coisa de que, com certeza. Olha, foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigada, e a você que pediu pra gente o roteiro gastronômico da Rosária Alves, pronto. Já vai ficar feliz, já vai poder se programar. Né? Quando for fazer o roteiro de viagem, já vai saber bem para onde vai e o que vai fazer parte. Tem que fazer parte. A culinária muito legal, local tem que fazer parte da viagem. Sim. Né? E das nossas ela faz. Com né? certeza. Então, a gente dedica um tempo à escolha de restaurantes que contem aquela história, né? A história daquele lugar. E o restaurante que é o Michelin, ou é muito incrivelmente bem falado, a gente também inclui no roteiro. Inclui no roteiro. Então, viajar hoje não é só conhecer país, né? É trazer tudo, aquele né? país todo dentro de você, com né? certeza. Com a comida, Que bacana. com a gentileza, ou não, né? Às vezes não tem muita. Mas, enfim, isso é viajar, gente. Que é bacana. isso. Rosária, muito obrigada pela presença, pelo papo. E as portas, janelas, está tudo aberto. Bom, eu não perco uma, nem janela, a nossa nem cozinha porta. da Nem Estar porta. Bem também está aberta para a gente cozinhar. Não é? Quando você quiser voltar, vamos te agradeço. marcar outras coisas, tá bom? Eu agradeço. E digo para você que está nos vendo, né? E assim, ouvindo, que, vendo. Onde você estiver, sente num restaurante local e peça a comida daquele lugar. E você vai entender aqui na sua papila, né, a história daquele país, com certeza. É isso. Obrigada, minha Obrigada, querida. Adoro, viu? Eu também. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E olha, muito obrigada a você. Eu sei que deixei você com fome, mas tudo bem. Muito obrigada a você que estava no nosso canal do YouTube nos prestigiando. Acompanhe nossa programação. E a você também que está em podcast, muito obrigada pela sua audiência. Agradecendo muito aos estúdios da OEV Produtora, a Fran, ao Gabriel e também nos nossos bastidores aqui, a Carla Franco, assessora da Giramundo Tour. Muito obrigada pela sua presença, viu? Selma Borru também, minha parceira, editora dos vídeos aqui da Estar Bem. E nosso muito obrigada a você e ficamos por aqui hoje, mas a gente volta, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo.